Boa noite, graça e paz. Olá, Luana, Paulinha, bem-vindas. Tudo bem com vocês? Oi, Rai. Boa noite, graça e paz. Aleluia, glória a Deus. Queridos, aumente sua expectativa, hein? Porque vai ser poderoso hoje. Eita glória! Aleluia! Que live poderosa, queridos. Meu Deus, eu tô na expectativa. Olá, Suelen! Olá, tudo bom? Tudo ótimo, melhor agora. Ah, que coisa boa! E É um aí, vocês prazer. estão, vocês estão bem? Estão com saúde? Tá todo mundo Sim, bem na família? estamos sim, graças a Deus. Todo mundo bem, todo mundo um pouco fechado dentro de casa, mas a gente já está começando a trabalhar, né, em alguns expedientes. E aí já estamos começando a voltar ao normal. Amém. Glória a Deus. Nós também estamos trancadinhos aqui dentro de casa ainda, viu? Eu pensei que aí já tinha sido liberado, não foi, em Portugal? Não, não foi não. Liberaram algumas coisas, estão liberando aos poucos as coisas, né? Mas a igreja mesmo, eles vão ter ainda uma reunião dia 18, o pessoal do governo, né? Uhum, E talvez, de acordo com o andamento, né, desses primeiros 15 dias, eles vão tomar as próximas decisões para a segunda uhum, quinzena do mês de maio. entendi. Mas a previsão deles é liberar o ajuntamento nas igrejas, inclusive no Verbo Porto, viu, gente? Esteja na expectativa aí da nossa volta. Uhul! Coisa boa. Hashtag menos um dia. Amém, amém. Então, eles estão fazendo uma previsão de liberarem esses cultos a partir do dia 31 de maio. Uhum, Isso se tudo estiver andando de maneira normal, né? aham, Graças a Deus nós cremos que vai estar, Suelen. Em nome amém. de Jesus, nós não aguentamos mais de saudade dos outros. Aham, é verdade. Eita, Jesus amado, meu Deus, vai ser bom demais. Queridos, vocês são muito bem-vindos, viu? Graça e paz para quem eu ainda não cumprimentei. Curta, compartilhe essa bênção de live que vai ser hoje, porque nós estamos com nada mais, nada menos do que a presidente do nosso ministério, a primeira dama, na verdade, né? Junto com o apóstolo Guto Emery. Essa é a nossa querida Suelen Emery. Muito bem-vinda, Suelen. Viu? Deus Obrigada. abençoe muito. Meu Deus, é uma honra, viu, estar recebendo você aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, bater um papo de Uhum, mulher para mulher, só que Marisa não. Mas é para o público em geral, é para o corpo de Cristo, para abençoar o corpo de Cristo. Eu sempre falo que essas lives não é para aparecer, não é para nos uhum, promover, mas é para promover o reino de Deus nessa terra. Que o nome amém. do Senhor Jesus seja exaltado em todo o tempo. Amém? Uhum, amém. Muito bom. Glória a Deus. Então, eu vou te dar um tempo aí para você se apresentar, Uhum, tá bom? amém. Então, antes de tudo, eu quero dizer que é um prazer estar aqui participando dessa live, né? Eu sei que tem sido um tempo bem desafiador para todos, né? A gente não estava tão acostumado em fazer lives, em estar gravando vídeos. A gente gosta mais do corpo a corpo, né? Do olho no olho. Isso mesmo. E esse tempo tem sido um desafio, né, para muitos pastores, né, nas nossas igrejas. E muitos têm até, né, descoberto talentos. A gente já está vendo alguns que nem tinham tanta intimidade com a câmera e agora já está bem, né? Já desenrola bem nas lives e está Olha, fazendo nós um mesmos somos trabalho um bom. deles, viu, Sueli? Eu nunca Aham, pensei que eu fosse fazer isso que eu estou fazendo na minha vida. Nunca aham. imaginei. Pois é, a gente também.
Né? E eu estava até falando ontem, a gente estava com a igreja de Arco Verde, aliás, do pastor Cristiano Arco Verde, que é uma das igrejas em Recife. E a gente falando assim, como Deus guiou Guto nesse tempo, né, esse ano passado, a construir um estúdio no ministério. Né? Já há um tempo que ele estava no coração, construir esse estúdio para a gente começar a fazer materiais com qualidade, né, para o ministério, para estar alcançando nações onde a gente ainda não tem missionários lá e esse trabalho, né, gravado de vídeo pela internet vai alcançar muitas pessoas. Só que assim, é claro que para montar um estúdio é um investimento grande, né? Mas assim, do ano passado para cá começou a ter uma aceleração, né, no coração dele para terminar esse estúdio, para investir mesmo, né, o que o Ministério tinha de reservas, a gente começou a investir comprando equipamentos. E assim, a gente nem sabia, né, que era para um tempo como esse, né, que a gente estaria. Deus. E aí a gente está, graças a Deus, com o estúdio, né? Ainda falta, né, muita coisa, mas graças a Deus hoje a gente tem um estúdio montado para estar gravando materiais, né, para estar espalhando aí pelo mundo a palavra de Deus, onde a gente não pisa os nossos pés, a internet leva, né, as mensagens do Evangelho. E assim, hoje a gente, né, como você pediu para me apresentar, hoje nós estamos na liderança do Ministério Verbo da Vida, eu e Guto. Quando o pastor Bud faleceu, né, ele deixou o Guto como o apóstolo do ministério. Uhum. Então, hoje nós estamos nessa posição, né, com a graça de Deus, fazendo o nosso melhor. Né? Temos visto a graça do Senhor nos capacitando para estar à frente desse ministério tão grande, com tantos ministros, tantas igrejas, tantos lugares que Deus está alcançando com a palavra através dos nossos missionários, né, como vocês aí em Porto, e tantos outros missionários maravilhosos que têm feito trabalhos tão maravilhosos como vocês. Né? Então, a gente vê mesmo a graça do Senhor nos ajudando nessa fase, né, em que Amém. estamos desde 2014. Né? O pastor Bud foi para o Senhor no final de 2013. E aí, em 2014, a gente assumiu o ministério, Guto como presidente do ministério. Então, hoje, eu estou auxiliando o Guto, né, nessa fase. Né? Então... Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, só para vocês terem uma ideia, ela também é coordenadora da Agência de Missões Verbo da Vida. Meu Já Deus. tinha até esquecido disso. Mas nós não esquecemos, viu? Inclusive, é a ponta de lá que segura, ajuda a segurar a nossa corda daqui, queridos. E nós damos muito valor a essa agência. Essa agência, com certeza, é de Deus. Amém. Glória a Deus pela vida dessa agência, da sua vida, Suelen, como coordenadora, né, como cabeça pensante dessa agência de missões que tanto tem nos auxiliado nessa ponta de cada corda. Amém. Que bom. Glória a Deus. Então, queridos, essa live, ela tem como tema missões de geração em geração. Aleluia! Glória a Deus. É isso que está no coração de Deus. É isso que pulsa no coração de Deus. Ainda hoje comecei a ler aquele livro do Simon Potter, que é o Ushuaia, que fala bem dessa questão de missões, né? E o que bate no coração de Deus. Eu não sei se eu vou falar essa frase completa e na íntegra, mas o que bate no coração de Deus são almas, são vidas, o mundo inteiro bate no coração de Deus. E isso é muito precioso, muito precioso. Então, uma das principais características do povo judeu, Sueli, é passar às gerações futuras as histórias, os feitos dos seus antepassados. Com isso, eles mantêm acesa a chama ardente da sua cultura e religião. Pastor Bud e Mama Jane. Isso, para nós, é um poema nos nossos lábios, na verdade. São inspiração para nós, são amados do nosso coração.
nós vamos honrá-los para sempre. Uhum. Como foi o início de tudo em Campina Grande? Como vocês se conheceram? Aham. Conta pra gente um pouquinho. Então, essa história é uma história bem longa. Eu vou tentar, né, contar de uma forma breve. Nós temos o quê? 50 minutos, né? Nós temos 1 hora, agora 50, né, na verdade. Tá. Mas fica tranquilo, pode. Ok. Então, quando eu nasci de novo, eu tinha meus 16 anos e eu e Guto, nós ainda namorávamos e ele fazia paraquedismo com o Gilson, né? Gilson Lima, que é o esposo de Silvia. E a gente conheceu Gilson, né, lá no paraquedismo. E aí Guto fez uma amizade com ele e ele começou a ministrar para Guto, né, para pregar o evangelho. E eu e Guto, Guto vem de uma família católica, eu venho de uma família espírita, kardecista. Meu pai era um líder espiritual aqui na cidade, né? Então ele era bem conhecido, ele fazia trabalhos, né, com centros espíritas, kardecistas. E ele era um homem aqui bem conceituado, bem respeitado nessa área. E eu e meus irmãos, eu venho de uma família com 8 irmãos, 9 comigo. E eu sou a mais nova, né? Eu sou a caçula da família. Então, assim, quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade. Então, eu não tive uma influência tão grande embaixo do espiritismo quanto meus irmãos, né? Meus irmãos, eles cresceram mais envolvidos no espiritismo. E eu, né, como eu já fui a última ali, ele faleceu, eu tinha 9 anos, então eu não fui tão influenciada ao ponto, assim, de ser difícil de abrir mão, né, do conceito, da religião. Mas mesmo assim, eu ainda cresci ouvindo minha mãe, né? Até os meus 15, 16 anos, minha mãe, ela era muito dedicada, muito fiel, e até por causa da memória do meu pai, né? Então, assim, quando eu me converti, eu tinha esses princípios, né, do kardecismo, da reencarnação, né? Eu acreditava na reencarnação. E quando Gilson e Silvia começaram a me evangelizar, eu também gostava muito de dançar, né? Aqui em Campina Grande é bem forte, ou era, né? Agora nem tanto, mas tem mais a fama, né? Do maior São João do mundo. Já ouvi Então, falar. então eu era bem assim dedicada a isso, né? Eu gostava muito, a minha família toda bem dedicada ao São João. E uma das primeiras coisas que eu perguntava a Silvia, né? Além das dúvidas, né, nessas questões de religião, de espírito, sobre por que nasce aleijado, por que tanto sofrimento no mundo, porque a reencarnação explica muita coisa, né, a respeito disso, da vida. E eu tinha muitos questionamentos, né? Silvia pregava para mim, eu questionava muito ela, fazia muitas perguntas e muita coisa ela não sabia. E ela dizia: olha, ora que o Espírito Santo vai mostrar para você, porque ela não tinha resposta para tudo que eu perguntava. Sim. Mas uma coisa que eu perguntava também: olha, se eu me converter, eu vou ter que parar de dançar. E Silvia foi muito sábia, né? Silvia disse: olha, não sou eu que vou dizer isso para você, né? Quem vai dizer isso para você é o Espírito Santo. O importante é que você entregue o seu coração para Deus, né? Ele quer o seu coração. E a transformação na sua vida vai acontecendo de acordo com o relacionamento que você vai tendo com Deus. E aí, assim, então, para mim, naquele momento, eu gostava das palavras, né? Me confortava, trazia paz. A gente foi assim. Aí, enquanto isso, nesse período, Guto sofreu um acidente no paraquedismo. E Gilson sempre falava: olha, Guto, quando ele pregava para ele: olha, quando você tiver em algum perigo, se você precisar, você clama o nome de Jesus, que ele vai te salvar. E aí, nesse período, né, Guto, nessa experiência, Guto sofreu esse acidente, ele ia cair em cima de uns galpões. E aí, no momento, ele lembrou de Gilson, que Gilson tinha dito. E ele começou a gritar, né? Clamou o nome de Jesus naquele momento. E Deus livrou ele desse acidente. Ele ia cair em cima de uns galpões cheios de ferro, uma construção.
E Deus colocou ele para cair num corredor que tinha entre um galpão e outro, né? E ele disse que foi assim a queda mais suave que ele teve em todas as Uau! experiências de salto que ele teve. Meu Não Deus. sentiu o impacto da queda. E aí, nessa experiência, Guto, né, foi para a igreja para poder agradecer a Deus pelo livramento que tinha tido. Então, ele foi sozinho, eu nem fui com ele. Ele foi com o Gilson. E aí ele gostou da igreja. Mas assim, ele gostou, mas não queria compromisso, né? Não queria ser crente. Aham. E aí Gilson começou, né, a pregar. Gilson era um policial federal, era bem persistente, bem certo no que ele queria. Então ele ficou no nosso pé, né? Então, quando ele percebeu que a gente dava ouvido à palavra que ele ministrava, porque a gente gostava, né? Enquanto ele estava ali, a gente ficava meio que dominado mesmo pelas palavras dele, de Silvia, né? Meu Prestando atenção, recebendo bem. E aí, até que nascemos de novo, né? Através da igreja, fomos aleluia. visitar, e o pastor fez apelo, a gente recebeu Jesus. E passaram, acho que uns 6 meses, mais ou menos, nós recebemos um convite. Nesse período, chegou o final do ano e nós tivemos aquela brincadeira do amigo secreto, né? Na igreja, com as pessoas da igreja. E aí nós ganhamos 2 livros. Eu ganhei Crescendo Espiritualmente e Guto ganhou O Nome de Jesus. E os livros do irmão Reagan não eram assim, não eram ainda não era uma literatura ainda tão divulgada aqui no Brasil, né? Logo no começo. Eram poucos títulos que tinha. E aí nós ganhamos esse livro e amamos o livro, né? Começamos a ler, a gente era bem novinho, a gente não sabia muita coisa, né, do Evangelho, mas assim, aquela leitura nos alimentava, né? Aqueles ensinamentos do livro. E aí, daqui uns 6, 7 meses depois, chegou um convite para a gente assistir um americano que estava na cidade, né, pregando na casa de uma família aqui da cidade. Era um empresário bem famoso que fazia cultos evangelísticos na casa dele. E aí nós fomos assistir esse americano, né? E quando a gente ouviu o pastor pregando, a gente pensou que era o mesmo homem do livro, né? Porque assim, a forma de pregar era parecida demais, a forma de ensinar sobre fé. E na minha cabeça era aquela coisa, mas ele é o autor desse livro. E aí depois ele visitou a nossa igreja, né? Ele foi convidado pelo nosso pastor para pregar na nossa igreja. E nesse dia o pastor Bud, ele começou a operar nos dons do Espírito. E ele começou a chamar pessoas que estavam doentes, né? E eu tinha um problema na minha coluna que me incomodava muito, né? Doía demais a minha coluna. E eu nem sei o que era, porque eu nunca fui no médico para saber, mas me incomodava muito, né? E aí, nesse dia, a gente assistindo o culto e ele disse, né? Olha, tem alguém aqui que tem um problema na coluna e disse, né, as características da dor, o lado e tal. Aí eu, com muita vergonha, eu sempre fui muito tímida. E aí eu disse, bem, eu acho que sou eu. Que eu esperei, ninguém levantou, eu disse, então deve ser eu. Aí levantei a mão assim, né, bem discretamente, com vergonha. Mas aí ele nem chamou lá na frente, mandou ficar em pé no meu lugar mesmo e ordenou aquela dor sair, né? E a partir daquele dia eu fui curada. E aquilo me impressionou muito, né? Aquilo, assim, me impressionou, aquela cura. E aí a gente começou aí, onde o pastor podia pregar, que a gente ficava sabendo, a gente ia assistir, né? E aí chegou até um certo dia que nós conseguimos nos aproximar dele num certo culto lá. E a gente ficou, a gente se ofereceu para ajudá-lo, né, no que eles precisassem. Eles não tinham igreja, eles estavam chegando aqui em Campina Grande, já tinham a igreja em São Paulo, né, e o centro de treinamento, mas não tinham nada aqui em Campina Grande. Eles estavam começando a morar aqui. E eles tinham que... E nesse dia a gente conversou, tinha uma amiga nossa que era bem falante, bem comunicativa, aí fez aquela amizade logo com o pastor. E a gente ali, né, na sombra dela, né? Porque a gente era bem tímido.
Mas aí o pastor Bud gostou da gente, eu acredito até por essa descrição mesmo da gente, né? De não ser tão falante. Então ele gostou, aí a gente no final disse, olha, pastor, se o senhor precisar de alguma coisa, né, nós estamos disponíveis para ajudar. Ele falou que ia viajar, eles iam passar 3 meses nos Estados Unidos, que eles passavam sempre 3 meses para visitar as igrejas que apoiavam eles, né, financeiramente aqui no Brasil, visitar a família. E ele disse, olha, eu preciso que alguém olhe a minha casa, né? Eles moravam num bairro que a casa era de esquina, então era uma casa que chamava um pouco a atenção por ser de esquina. E aí a gente disse, não, se o senhor precisar, a gente fica, né, tomando conta da casa e tal. Aí ele falou também, aí depois Guto pegou o contato e a gente começou a entrar em contato, foi na casa dele algumas vezes antes dele viajar. E ele estava com o carro dele, que era uma Kombi na época, a Kombi bem famosa, né? Que foi uma Kombi que ele viajou de São Paulo para aqui, para Campina Grande, né? Para o Nordeste, com muitas coisas, tudo que eles tinham, eles trouxeram nessa Kombi, né? Aí tinha alguns serviços para fazer no carro, e como ele era novo aqui na cidade, com cara de americano, né? Aí Guto disse, pastor, deixa que eu levo para a oficina, o que o senhor precisar fazer, porque o senhor com essa cara de americano, quando o senhor chegar, todo mundo vai sentir cheiro de dólar, aí vai cobrar bem caro, né? O serviço para o senhor. Então, pode deixar que eu leve e tal. Então, assim, a gente começou a se aproximar dele dessa forma, né? Suprindo as necessidades que eles tinham chegando aqui na cidade, né? Não conheciam tantas coisas. Comprava fruta para eles, né? Porque a gente sabia se ele fosse comprar fruta nesses lugares que não era supermercado, eles iam colocar o preço, né, lá em cima, por ser um americano. Aí, assim, a gente se aproximou deles dessa forma, né? Foi como nós conhecemos o pastor Bud. Ah, que bênção, meu Deus. E aí, assim, depois disso, né, eles viajaram e a gente ficou tomando conta da casa, né? Aí também tinha Silvia, não era só eu e Guto, mas tinha Silvia, né? Tinha Gilson, Sâmia também, né? Que se juntou. Tinha a Dona Laodiceia, que é a mãe de Silvia e Sâmia, né? Tinha uns primos nossos, Christian, que é o esposo de Suênia, né? Que são os diretores da Escola de Missões. Então, assim, tem uma turma ali que sempre estava junto, a gente começou a frequentar os cultos na casa dele quando eles voltaram, né, dos Estados Unidos, a gente começou a frequentar na casa dele, como também numa escola que uma família cedeu para eles pregarem a palavra nessa escola. Mas aí começou um período de inverno, começou a chover muito, aí a gente foi para a casa deles, né? E aí a igreja começou dessa forma, na casa deles e nessa escola. E a gente começou aí, né? Amém. Muito bom, muito bom. Vamos lá. E quais os principais ensinamentos que você e o apóstolo Guto aprenderam com eles? Uhum. O que mais marcou vocês, assim, a princípio? O que atraiu vocês? Não, é isso mesmo que nós queremos. É com esse homem que nós vamos querer andar. O que foi que mais marcou nele? O que foi impresso em vocês, na vida do pastor Bud, que fez vocês se agarrarem a ele, a essa visão? Uhum. Olha, uma das coisas, assim, vou falar por mim, né? Não estou falando por Guto. Guto tem algumas coisas que chamou a atenção dele, mas uma das coisas que me chamou a atenção, né, pessoalmente, era a firmeza dele, porque como eu perdi meu pai, né, muito cedo, eu tinha 9 anos, então eu cresci com a ausência de um pai, né? Eu tinha meus irmãos, homens, que tentaram, né, fazer o papel de pai, mas logo nessa fase de adolescência, eu acredito que minha mãe assim já estava bem cansada, porque já tinha criado 8 filhos. Então, na minha adolescência, pois é, desafio grande. Quando eu tive minhas 2 primeiras filhas, eu disse, mãe, como a senhora aguentou, né? Porque com 2 já é bem cansativo, bem desafiador, imagina. É verdade.
E aí, eu acredito que na fase da minha adolescência, ela estava meio que cansada, até porque tinha cuidado do meu pai. Meu pai, ele morreu de câncer, então ela cuidou dele, né? Então, eu já peguei uma fase dela meio cansada. Sim. E aí, assim, na minha fase de adolescência, eu fiquei bem rebelde, né? Uma adolescente bem rebelde, que mentia muito, né? Comecei a andar com algumas amigas da escola assim, mentia para minha mãe. Então, assim, não foi uma fase muito boa para mim. Uhum. E aí, quando eu conheci o pastor, né? O pastor Bud, eu acredito que eu precisava mesmo de um líder assim, né? Que era seguro, que tinha uma palavra que não desistia, né? Quando ele dizia uma coisa, ou Deus mudava ou ele não mudava, né? Dessa Então, ele era firmeza, você precisava dessa isso, firmeza. exatamente. Eu precisava de uma pessoa assim, né? Que fosse bem firme comigo, que fizesse assim um papel de pai mesmo, né? Para Sim. mim, porque eu tinha essa ausência, né? Da figura paterna. E aí, assim, uma coisa que me atraiu no pastor, né? Logo de início, né? A primeira vista, vamos dizer assim, foi a questão da palavra, né? Os dons operando, né? Me atraiu, porque vindo do Espiritismo, realmente, assim, eles têm alguns sinais, eles fazem alguns sinais, né? Sim. Só que os sinais vindo do Evangelho verdadeiro era diferente, era com unção, não era com medo, não me Pessoal, nós tivemos um probleminha. Estão ouvindo? Está me ouvindo, Suelen? agora sim. Voltou. Ótimo, pode continuar, por favor. Eu vinha do espiritismo, mas eu tinha muito medo, né, das sessões espíritas, né? Eu passei assim muitas situações na minha casa, né, com algumas sessões espíritas. Então, assim, eu tinha muito medo. E quando eu me converti, foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito. Era o medo do mundo espiritual. Só Meu, que os dons do Espírito, né, vindo do Evangelho verdadeiro, né, quando o pastor operava nos dons, era diferente. Eu via os dons operando, tinha um mover, né, as pessoas caíam no chão, corriam e faziam, né, aquela coisa toda no mover do Espírito, mas não me trazia medo. Era uma coisa que me trazia paz. Então, foi uma coisa que logo de cara me chamou a atenção, né? Essa paz que o Evangelho trazia. sim, E, por outro lado, né, quando eu comecei a conhecer o Pastor Bud, o que me atraiu a ele foi essa firmeza. Né? E também uma das coisas que atraía muito a gente, né, a turma toda que começou a se aproximar dele, foi assim, observar que eles oravam em línguas. A gente estava aprendendo sobre a oração em línguas naquele período, né? uhum. E aí o pastor Bud e Jen oravam em língua todo o tempo. E se eles não estivessem conversando, eles estavam, né? A gente chegava às vezes na casa deles e Jen estava ali trabalhando no escritório ou na cozinha, né? Fazendo almoço, mas o tempo todo orando em outras línguas. E aquilo chamava atenção, né? E eles viviam uma vida assim, um devocional diário. Eu sempre falo assim, que o pastor Bud, quem acompanhou as ministrações do pastor Bud, sempre ouvia ele falando, não confie nas anotações, né? Seja guiado pelo Espírito Santo quando for pregar, seja inspirado pelo Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas entendiam essa mensagem errada, né? Achavam que não precisava estudar para preparar uma pregação. Levava Mas um não era. problema. Aham. Isso. Mas era o contrário, assim, ele falava isso porque ele vivia uma vida de um devocional. Todos os dias a gente chegava na casa do pastor Bud, 8 horas da manhã, ele acordava umas 7 horas, tomava café e sentava na escrivaninha dele, né? Nós chegávamos na casa dele, ele estava sentado na escrivaninha, lendo a Bíblia todos os dias, lendo a Bíblia e depois orava em línguas. Então É, ele já vivia uma vida preparada. Então, sim, assim, como ele dizia, irmão, se cair um lenço, eu começo a pregar. Né? Ele era realmente um pregador mesmo, ele meu amava Deus, pregar. que coisa. E a gente às vezes sentava aqui na varanda da casa dele para pregar ou para conversar,
Daqui a pouco o pastor estava pregando, né? Todo mundo ao redor da cadeira. Ele tinha ainda tem aqui uma cadeira de balanço, né? Que ele gostava muito dessa cadeira, era a cadeira dele. Ninguém sentava naquela cadeira. Uhum. E ele ficava lá e a gente ficava ao redor, né? Só ouvindo. E daqui a pouco ele estava pregando, né? E pregava mesmo, parecia que estava na igreja pregando. Então, ele tinha uma vida preparada, né? Então, a qualquer momento, ele começava a pregar. Isso chamava muito a nossa atenção, né? Essa vida do pastor Bud consagrada ao Senhor, de Jen também. Então, isso foi uma das coisas que nos atraiu a ele. Essa firmeza que ele tinha como um pai, né? Que corrigia. Eu sei que, às vezes, era desconfortável levar, né, as correções dele. Mas ele fazia essas correções assim com muito, muito amor. Algumas pessoas tinham medo, né, de falar com o pastor Bud. Até hoje a gente fica até brincando um com o outro. E às vezes a gente fica contando as experiências. Quem nunca levou uma chamada do pastor Bud, né? Os que conviviam com ele. Uhum. E a gente sempre fica contando essas experiências, mas hoje a gente vê que foi uma coisa boa para o nosso crescimento, porque se a gente não tivesse, né, tido uma pessoa como o pastor Bud, que colocou a gente no horário certo, né, para começar o culto, né, ele era aquela pessoa que se marcasse o horário, e isso é interessante, que a gente às vezes pensa assim, mas isso é coisa de americano. Mas não é um costume. Porque aí na Europa nós temos alguns países que têm essa rigidez no horário, né? Sim, sim. Mas a cultura americana não é tão assim. Eles são, né, bem fiéis assim, em horário, mas não tão quanto o pastor Buddy disciplinou a gente aqui, né? Ele era muito... Eu lembro com o primeiro culto, que é quando a gente fez... Quando alugou o prédio, que foi a inauguração oficial da igreja. Sim. Aí o pastor Bud disse, Guto, vamos estabelecer o culto 8 horas da noite. Aí Guto pensando, né, com a cabeça, né, brasileira, Guto disse, pastor, vamos então anunciar que começa 7h30. Porque para começar de 8, a gente tem que avisar que começa pelo menos uns 30 minutos antes para o povo, porque o povo vai chegar atrasado. Aí ele disse... ele fez, Guto, você já quer começar a igreja mentindo, rapaz? Não, vai começar 8 horas e vai divulgar 8 horas. Quem chegar atrasado vai perder. Se tiver aqui 8 horas, só tiver eu e Jen, eu vou começar o culto só com Jen aqui. Então, ele era muito rígido. Se o grupo de louvor, né, chegasse uma pessoa atrasada, não tocava naquele dia. Porque ele era muito seguro, né, com isso. Então, assim, às vezes parece ser duro, né? Mas a gente, na época, a gente precisava disso, né? Porque ele estava fazendo discípulos ali. Exatamente. Né? Assim, eu vejo o pastor Buddy como um missionário para nós, exemplo. Né? Porque ele veio aqui para o Brasil para fazer discípulos, não só da palavra, né? Da palavra de Deus, da doutrina bíblica, mas ele veio fazer discípulos da visão que Deus colocou no coração dele de ministério. Né? Então, assim, ele foi levantando pessoas, né, no ministério aqui para treinar essas pessoas. E hoje o ministério, né, mesmo ele estando com o Senhor no céu, o ministério não parou, né? O ministério, pelo contrário, né, tá de vento em popa, Glória crescendo, né? Desde a partida dele, que o ministério cresce, não parou, a cada ano abrindo mais de 10 igrejas a gente abre, né, por ano ou mais, né? Estou dizendo aqui por baixo, né? Assim, um número por baixo, mas o Senhor a gente vê que é uma visão do Senhor mesmo, né? Que foi colocada no coração dele. Amém. Porque o pastor Bud, ele não tinha, ele mesmo dizia, né? Que ele era como é que chama? Era uma palavra que ele dizia, tipo um matuto, mas ele usava caipira. Ele sempre dizia, eu sou um caipira, rapaz. Porque, assim, ele era do Alabama, né? E quando ele começou, e aí o pastor Bud, ele era batista, né? Ele cresceu na metodista, na igreja metodista.
E também passou um tempo na Igreja Batista, né? E quando o Senhor falou com ele para estudar no Rema, ele ainda tinha uma cabeça muito tradicional, né? Ele Sim. ainda pensava muitas coisas, né? Com a cabeça ainda tradicional. E Uhum. quando ele foi para o Rema estudar, ele estudou 2 anos. Naquela época não existia hoje como eles têm o primeiro, segundo ano e o terceiro ano, que são escolas, né? Pastores, a escola de missões, escola de Sim. música, Uhum. itinerantes. Não existia essa divisão. Era só o primeiro e o segundo ano. Sim. E eles fizeram o primeiro e o segundo ano. E ele sabia que ele tinha um chamado para o Brasil. E ele já dizia lá na escola, né, no Rema, que ele tinha um chamado para o Brasil, mas ele não conhecia nada do Brasil. Né? Ele foi estudar, olhar no mapa, né, onde era o Brasil. Ele recebeu no coração dele, né, o chamado para o Brasil. E quando terminou os 2 anos, ele veio, né, com a cara e a coragem, como a gente diz, e um chamado. Né? Sim. E veio com o Jen para cá. Eles eram, assim, basicamente recém-casados também, né? E chegaram aqui no Brasil, o pastor tinha, se eu não me engano, o pastor tinha 38 anos de idade, eu acho. E Jen tinha 35 anos, parece. E assim, eles chegaram bem novos, né? Não falavam nada de português, né? O pastor Bud disse só falava Coca-Cola e água, né? Pedia água. E mesmo assim, ele disse que quando chegou no aeroporto que foi pedir água, o cara não entendia ele falando, pedindo água. Meu Então, Deus. assim, eles chegaram aqui, né, bem verdinhos. O pastor Bud não teve uma escola de teologia, né, uma escola de missões que pudesse ensinar ele o passo a passo da obra missionária, como estabelecer. A gente vê que o pastor ele chegou aqui guiado mesmo pelo Espírito Santo e ele começou a fazer, a desenvolver a obra aqui no Brasil, guiado pelo Espírito Santo, né? Porque ele foi estabelecendo líderes, né? Eu lembro quando a gente começou a igreja, o pastor ele não estabeleceu ninguém como líderes de departamentos. A gente fazia trabalho, né, de conselheiros. A gente fazia trabalho na secretaria da escola, do Centro de Treinamento Bíblico, né? Na época era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Sim. E a gente fazia aquele trabalho na secretaria, a gente fazia o trabalho de diaconato, de conselheiros, ensinava as crianças, né? Quem estava ali junto na hora, no tempo, fazia esse tipo de trabalho. Mas ele não estabeleceu assim, você é líder do diaconato, você é um diácono. Não, a gente fazia o serviço. Mas a gente não tinha título nenhum. Por quê? Porque ele precisava formar a primeira turma. Né? A gente estava fazendo sempre treinamento. Então, ele queria primeiro que a gente aprendesse a palavra, que nós crescêssemos no conhecimento da palavra, para ele começar a estabelecer as posições. Né? Então, Sim. ele não tinha uma diretoria ainda formada, porque ele estava primeiro formando essa primeira turma. Mas foi bem interessante a forma como Deus guiou ele para fazer. Não quer dizer que tem que acontecer dessa forma, que todos os missionários têm que fazer dessa forma. Mas, assim, Sim. a forma como o Espírito Santo guiou ele foi bem interessante, né? Ele discipulou aquela primeira turma. E aí, depois, quando nós nos formamos, foi quando ele começou a estabelecer. Né? Ele tinha bem claro no coração dele que ele não tinha um chamado de pastor, né? Ele era apóstolo. E ele tinha no coração dele pastorear por aquele tempo, porque ele estava iniciando. Então, o apóstolo, a gente sabe que ele pode pastorear, né, por um tempo, fundamentando uma obra, estabelecendo uma igreja, uma obra, mas a gente sabe que o apóstolo ele não fica muito tempo naquela obra. Né? Ele precisa depois estabelecer um pastor que tem as ferramentas, né, de pastoreio, né, de governo de igreja. E ele sabia bem isso, ele reconhecia isso, né? O pastor Bud, que é uma das coisas também que nos chamava a atenção nele, era essa humildade, né? Ele sabia reconhecer que ele não tinha todas as ferramentas para o ministério, né? Que ele precisava da ajuda de pessoas, né? Que tinha outras ferramentas que ele não possuía, né? No ministério, ele sabia reconhecer isso. Então,
Pastor Bud, ele era um exemplo mesmo, né? Assim, para nós, né? Como nativos, né? Porque é tão interessante pensar que eles são os missionários e nós somos os nativos aqui, né? E ele ganhou, né? Ele ganhou essa nação do Brasil, ele fez discípulos, né? Guiado mesmo, sem ter nem estudo, assim, em relação a uma escola de missões, né? Mas ele soube fazer, né? E claro que em algumas situações, né? Ele errou, ele deu alguns passos, né, errados, e ele mesmo falava isso abertamente. Pastor Bud, ele era um homem muito claro, né? Você sabia bem, se você sentasse com ele, você sabia bem a vontade dele, o que ele estava pensando, porque ele era muito claro, né, na forma de se expressar. E ele era muito, muito humilde para reconhecer quando ele errava, né? Pedia perdão, assim, várias vezes em reuniões de diretoria, né? Ele reconhecia que tinha tomado alguns passos errados, né? Em relação à saúde mesmo dele, né? A gente, assim, fica bem à vontade para falar sobre isso. Eu gosto muito da forma como o pastor nos deixou à vontade para falar sobre isso, porque ele mesmo reconhecia que ele tinha abusado da saúde dele, né? Em relação à alimentação. Ele falava, olha, Deus falou comigo, Deus tratou comigo para que eu cuidasse da minha alimentação, porque eu estava entrando em perigo, né? Mas eu negligenciei, né? Eu negligenciei a alimentação, os cuidados com a minha própria vida. E hoje, ele dizia, né? E hoje eu estou sofrendo essas consequências, né, no meu corpo por desobediência, né? Porque eu abusei de alimentação, de uma alimentação errada, né? Tomava muito refrigerante, ele era uma coisa que ele gostava, e principalmente quando chegou no Brasil, que ele descobriu Guaraná, né? Lá nos Estados Unidos não tinha Guaraná. Guaraná é um refrigerante aqui do Brasil, né? Da Que Amazônia. saudade do Guaraná. Pois é, aí ele descobriu o Guaraná aqui, então ele só tomava Guaraná. Então, assim, ele nos deixou bem confortável em relação a isso, a falar quando as pessoas dizem, pastor Bud pregava sobre cura, mas ele morreu, né, com uma doença. Mas ele deixou a gente assim confortável para falar sobre isso, porque ele reconheceu que foi um erro dele, não foi culpa de Deus, né? Pelo contrário, Deus falou com ele para cuidar da saúde, né? Para se abster de algumas alimentações, mas ele desobedeceu. Então ele colheu, na verdade, né, da desobediência em relação a essa instrução que Deus tinha dado para ele. Sim. Então, assim, mas o pastor Bud, ele era um homem, assim, admirável. Ele era muito humilde, reconhecia os erros quando ele errava, né? Como eu estava falando, quantas vezes em reuniões de diretoria ele chegava e pedia perdão, né? Por ter falado de tal forma, por ter tomado uma direção errada em tal situação, né? Ele era um exemplo mesmo de líder para nós. E aí, vocês têm outra pergunta? Acho que já estou falando. Claro, né? Lógico, nós vamos aproveitar todos os segundos e minutos aqui. Olha, eu só quero dizer que vocês foram privilegiados, viu? De terem passado um tempo com ele, de serem discipulados diretamente pelo pastor Bud Jane. Meu Deus. É verdade. Glória a Deus. Então, Suelen, como tem sido os desafios de coordenar uma agência da Tarimba, da agência de missões, como a agência de missões Verbo da Vida? Conte como ela nasceu. Então, a agência de missões, ela nasceu pela necessidade mesmo do ministério cuidar dos missionários que estavam começando a sair, né, para o campo missionário. Logo no início, a gente só tinha a Secretaria de Missões funcionando. E a Secretaria de Missões, ela nasceu aqui na igreja, né, aqui em Campina Grande, porque nós conhecemos alguns missionários. Na época, Guto era o pastor na igreja. E nós começamos a ter contato com alguns missionários da Missão Horizontes, né? Eles começaram a visitar algumas igrejas aqui na cidade. E nós começamos a ter contato e começou a despertar, né, uma curiosidade,
né, sobre o assunto missionário. Mesmo tendo o pastor Bud e Jen, né, como os nossos fundadores aqui, missionários, que fundaram a obra aqui, mas a gente estava tão empenhado em ajudá-los a fundamentar a obra aqui, e eles também estavam focados na missão deles, aqui no Brasil. E eu creio que foi mesmo um tempo de Deus mesmo, assim, esse fundamento aqui, né? Essa fundamentação aqui no Brasil, para que essa obra ficasse forte, né? Crescesse em cima de um alicerce bem seguro. Então, nós nos dedicamos muito, junto com eles, no desenvolvimento dessa obra aqui no Brasil. Então, naquele tempo, a gente só tinha um olho mesmo para o Brasil. E aí, quando a gente começou a ter contato com esses missionários, começou a despertar. Olha só, a gente pode começar a pensar em levar essa palavra para os lugares. E foi quando também, nesse período, a gente pensou em fazer uma viagem missionária para conhecer, né, outro lugar, outro país. E a gente pensou, vamos pensar num país aqui próximo, porque é mais barato, né, para a gente. Um país de língua espanhola que a gente possa, né, pelo menos entender, se comunicar. E aí a gente já tinha conhecido o Simon, porque Simon ele tinha vindo ministrar numa conferência aqui aliás, ele ministrar não, ele veio visitar, conhecer o Brasil junto com a Alexandra e Tony Fleed. Eles trouxeram Simon aqui. E aí a gente conheceu ele, sabia que era um missionário, né? E quando a gente pensou em fazer uma viagem missionária, nós pensamos nesse missionário, né? Que era meio doido na época, Simon. E a gente pensou, vamos chamar Simon, né? Para nos guiar nessa viagem, já que ele tem experiências, já viajou a alguns países do mundo. Então, a gente chama ele. E aí foi quando ele conhecia um missionário sueco que já tinha feito um rema também lá nos Estados Unidos e tinha uma obra na Bolívia. Então, a Bolívia aqui, né, bem pertinho, era uma viagem, né, razoavelmente, assim, para nós, barata, e a gente podia, né, aprender o espanhol rápido e para poder, pelo menos, se comunicar, né, para ir fazer evangelismo. Então, começou dessa forma. E aí, a Secretaria de Missões, nessa época, também deu um início, né, a Secretaria de Missões aqui da igreja. E nós começamos a trabalhar por causa dessa viagem que a gente ia fazer para a Bolívia. A Secretaria de Missões nasceu junto, né? E aí nós começamos a trabalhar por essa viagem. A gente envolveu a igreja, né, com essa viagem para a Bolívia. A gente vendia latinha de refrigerante para arrecadar dinheiro para o grupo. A gente vendia lanches na cantina, né? Fazia um monte de coisa, lavava carro no estacionamento da igreja para poder arrecadar dinheiro. Então, a gente colocou o grupo para trabalhar, né? Em prol da viagem. E aí a igreja começou a se envolver. Aí nós fizemos também uma conferência de ministros, né? De missões, com o Simon, né? Em 2000, a conferência. E aí, assim, surgiu. E aí a secretaria ficou trabalhando, né? Depois dessa primeira experiência, dessa viagem, a gente continuou com os trabalhos na igreja, com a secretaria. E em 2005, houve a necessidade, porque começou a sair alguns missionários. Depois dessa viagem transcultural, né, para a Bolívia, alguns missionários começaram a despertar para missões, né? E na época foi Lúcia Cortez, foram os primeiros, né? Paula Adriana, que hoje casou com um americano, está servindo nos Estados Unidos. Teve também Jean e Elza, né, que estão no Chile hoje. Então, assim, alguns começaram a sair. Vera Simval, que acredito que muitos nem conhecem, mas foi também uma das primeiras. Fabiola, né, que é esposa hoje de um pastor nosso, numa das igrejas de São Paulo. Então, começaram a sair alguns missionários e a gente começou a ver a necessidade de ter no ministério uma coordenação ou um departamento que cuidasse desses missionários, né? Porque estava começando já a aparecer alguns missionários saindo da igreja de São Paulo e não tinha uma coordenação ou um departamento que cuidasse deles. Sim. E aí foi quando surgiu a agência de missões, né? Que é uma coordenação que faz parte do Ministério Verbo da Vida
E essa coordenação da agência, ela ajuda as igrejas Verbo da Vida a abrir, né, a iniciar secretarias de missões para cuidarem da visão de missões em cada igreja local que nós temos, né, as igrejas Verbo da Vida. E também a difundir o trabalho dos missionários nas igrejas. Nós participamos das conferências de ministros, né? Colocando os missionários em evidência para que vocês possam mostrar, né? O trabalho que Deus está fazendo através de vocês nas nações. E quando a gente faz isso nas conferências, né? Que vocês têm aquela oportunidade, como missionários, de estar ali expondo o trabalho, os pastores também começam a valorizar esse trabalho. Por quê? Se o ministério está valorizando ao ponto de colocar, né, no púlpito de uma conferência, né, os missionários para compartilhar o trabalho, então, realmente o ministério valoriza, né, o trabalho dos missionários. Então, isso tem surtido muito resultado, né, com relação à obra missionária no ministério, porque é realmente o que está no nosso coração, né? A obra missionária. Então, a agência de missões hoje, ela faz isso, né? Ela surgiu por causa disso, para cuidar de vocês que estão no campo missionário, né? Às vezes, coisas que vocês não têm como resolver aqui no Brasil, né? Nós ajudamos através das secretarias de missões, né? Incentivando as secretarias, porque cuidar do missionário da igreja local é um trabalho da Secretaria de Missões, né? E aí a gente vai, como agência, dando essa assistência às secretarias de missões para que eles possam cuidar de vocês, né, como igreja local. Porque a gente entende que o trabalho do envio, né, do missionário é um trabalho da igreja local. É uma responsabilidade da igreja local. Né? Não é da agência de missões. Na verdade, assim, na história de agências de missões, né, a agência ela surgiu por causa de uma fragilidade na igreja local. A igreja local não estava fazendo o seu papel do envio, né, do missionário para o campo. Então, começou a surgir as agências de missões interdenominacionais para poder enviar os missionários. Então, a nossa agência ela é um pouquinho diferente, porque a nossa ela é denominacional. A Agência de Missões Verbo da Vida ela está inserida dentro do contexto do Ministério Verbo da Vida. Então, tem sido muito fácil e leve fazer esse trabalho, porque nós temos o apoio total da diretoria, né, do Ministério Verbo da Vida. Guto, ele tem a visão de missões também. Né? Ele não, eu sempre falo, nós não temos o chamado para morar no campo, mas nós temos a visão de ser aquele trampolim, né? Para que os missionários saltem e possam ir para onde Deus está chamando. Né? Então, o Ministério Verbo da Vida é também esse trampolim, né? Que está, né, empurrando os missionários para a vontade de Deus. Nós sabemos que nem todo o corpo de Cristo tem um chamado para ir para o campo. Mas todos nós, como corpo de Cristo, nós temos um chamado para ser participante da obra missionária, né? Orando, contribuindo e indo. Né? Mas a agência de missões hoje é um trabalho fácil de fazer, porque eu tenho uma equipe também, né, maravilhosa. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo na agência de missões e eles facilitam o meu trabalho, né? A gente tem as nossas reuniões de programação para o ano. E claro que no ano surgem alguns imprevistos e a gente, vamos fazer isso, né? Como agora mesmo, né? Essa questão dessa pandemia, né? Da quarentena, que a gente teve que refazer alguns planos. E ter novas criatividades, né? Novas inspirações. Mas eu tenho uma equipe maravilhosa que pensa comigo, né? Que está junto comigo, que realiza o trabalho. Né? Eu falo uma coisa assim, e um dia, 2 depois, a coisa já está montada. Né? Eu penso assim, vamos fazer um curso assim, 2 dias depois ou uma semana depois, aquilo já está todo programado, né? Pela minha equipe. Então, eles são maravilhosos, são muito ágeis, têm a visão, né, de missões.
Amém. Toda a minha equipe, ela é graduada da Escola de Missões, né? Acho que eu só tenho uma agora, que é a Juliana, que está fazendo a Escola de Missões, que ainda não graduou, mas está fazendo a escola. Amém. E assim, a equipe toda, né, tem a visão do Ministério Glória. Verbo da Vida de alcançar o mundo com a palavra da fé. Só te digo uma coisa, esse trabalho da agência de missões tem sido fundamental para nós, Aham. que estamos aqui no campo, né? E tem feito toda a diferença. Suelen, Amém. estamos nos nossos 5 minutinhos finais. Queria terminar com uma pergunta de mulher para mulher agora. Aham. Fale-nos um pouco sobre a Suelen Emery e os seus Aí, sonhos. eita, é difícil, né, falar sobre nós mesmos. É Mas, verdade. bem, assim, eu sou uma pessoa bem, acho que bem parecida com o Pastor Bud, né? Bem direta. E, assim, eu também me considero assim. Se uma pessoa sentar comigo, ela vai saber bem claramente o que eu penso, né? Como eu gosto das coisas. Minha equipe, assim, sabe bem, né? Como eu gosto das coisas. E Suelen, né? É uma pessoa exigente, mas também paciente. Eu acredito que eu aprendi assim. Por ser exigente, eu era logo no meu início impaciente, né? Eu queria que aquilo que eu pensava, que eu falava, acontecesse rapidamente. Para ontem. Exatamente. Então eu não conseguia trabalhar bem com a minha equipe, né? Porque nem todo mundo anda no mesmo ritmo, né? A gente É verdade. sabe que cada um tem o seu jeito. Isso. Quando a gente consegue trabalhar com pessoas parecidas conosco, é maravilhoso, né? Muito mais Mas, fácil. exatamente, é bem mais fácil, bem mais cômodo também. Isso. Mas eu aprendi que a gente não vai trabalhar com pessoas, né, somente com pessoas parecidas conosco, né? Tem personalidades diferentes. E que Deus vai colocar junto conosco para trabalhar. E que a gente vai ter que aprender a lidar com essas pessoas, né? A forma, né? O andamento, claro que é um esforço dos dois lados. O outro lado precisa também, né? Claro, se esforçar para andar no ritmo do líder, Sim, mas o líder também precisa aprender a ter paciência e a andar, a esperar também pela equipe, né? com Senão certeza. a gente nunca vai conseguir fazer um trabalho, né, de equipe. Sim. Então, assim, eu aprendi muito. Então, hoje eu posso dizer que eu sou exigente, mas eu sou paciente, né? Hoje, assim, eu sei me moldar a muitas situações. Então, eu posso me considerar também uma pessoa, né, que se molda com facilidade às situações. Eu posso hoje calçar um salto alto, mas amanhã eu posso estar de chinela havaiana, né, lavando tudo, né? Posso colocar um tênis e ir para a África, né, para dentro Muito do bom. mato, né? Muito Então, bom. assim, eu sou uma pessoa, né, exigente, direta, mas também sou maleável, tenho aprendido a ser maleável, né, em muitas situações. E sou uma pessoa que gosta de me divertir, de rir muito, né? Rio bastante com as besteiras, com as bobagens que o pessoal conta, né? De piada. Gosto muito, a gente ri muito, se diverte muito. Então, eu acredito que eu sou essa Suelen. E, assim, um sonho que eu tenho, se eu posso, assim, eu não quero ser, né, espiritualizar a coisa, mas eu acredito que hoje com a consciência que eu tenho, né, do arrebatamento, né, de uma eternidade que a gente tem com o Senhor, eu acho que eu posso dizer que o meu sonho hoje é ver a minha família nascer de novo. Aleluia. Amém. Glória a Estou Deus. até emocionada. Deus é especialista em realizar sonhos, os nossos sonhos. Amém? Amém. Querida, olha, Exatamente. muito obrigada. Eu não tenho palavras para agradecer esse tempinho que você despendeu para poder nos atender aqui, contar um pouquinho da sua história, do seu testemunho pessoal, né, da Amém. sua vida, né, e que tem a ver, tudo a ver com o Ministério Verbo da Vida, que a gente tanto ama e Aham. respeita, né? Muito Amém. obrigada mesmo. Deus te abençoe. Muito obrigada a todos que assistiram essa live. E Amém. Shalom, queridos, compartilhem, curtam
E beijo grande. Beijo. Obrigada, gente. Estou vendo aqui muitos Beijo comentários, mas nem dá para estar comentando, lendo, porque é muito rápido aqui. Dá Um um beijo abraço no para nosso todos. Gus, nas meninas, viu? Amamos vocês Amém. mais da conta. Viu? A gente também ama vocês e um abraço para a Igreja de Porto. Obrigada. Amamos vocês. Tchau, tchau. Tchau. Uau! Olha, Jane, você matou a pau, foi excelente. Mãe, você fez a mulher chorar.